Senhoras deputadas, senhores deputados, meu querido dileto amigo, nobre deputado Chico Machado, meu querido dileto amigo, deputado Luiz Paulo, uma honra exercer essa legislatura ao lado de Vossa Excelência. Senhores deputados, eu, antes de mais nada, quero saudar aos bravos guerreiros da SEAP, concurso de 2003, que aqui se fazem presente, e dizer, senhoras e senhores, é impressionante, eu tenho o maior orgulho de ter sido o deputado mais votado dessa legislatura em todo o estado, também na capital do Rio de Janeiro. Agora, ontem completamos 1 ano das eleições e aqui fica mais uma vez registrada a minha gratidão a todos aqueles que confiaram em nós e nos permitiram estar aqui cumprindo esse mandato. Mais do que um sonho, sempre foi e sempre será um compromisso com o Rio de Janeiro. No entanto, nós que estamos vivendo num estado mergulhado na pior crise que já viveu, fruto, sem sombra de dúvida, deputado Chico Machado, da corrupção e da incompetência dos últimos governos. Nós, enquanto parlamento, temos o dever de reedificar, reconstruir as instituições, as finanças e a autoestima desse estado. Em meio a tantos problemas, me causa muita decepção, tristeza, uma sensação de impotência muito grande, quando na verdade eu percebo que a maioria dos deputados aqui presentes perde um tempo precioso que deveria estar enveredando esforços por esse objetivo de reconstrução do Rio de Janeiro, justamente fazendo algo que é necessário, não tenho sombra de dúvida disso, mas trabalhando para as articulações políticas, trabalhando nos seus próprios interesses e, no entanto, perdendo, ou melhor, deixando de aplicar uma energia absolutamente fundamental para enfrentar problemas seríssimos que o Rio de Janeiro tanto precisa e tanto padece. Eu percebi, por exemplo, nessa tarde, um partido político, uma representação de 5 deputados nessa casa. Tenho dito o tempo inteiro que aqui é o local de embates ideológicos, isso faz bem para a democracia, mas é impressionante a perda de energia, a falta de assunto dos deputados aqui nessa casa discutindo a questão do negro. Não que não tenha importância, a gente é consciente do racismo, mas eu percebo ali, como percebo nessas galerias o tempo inteiro, uma plateia de negros, de brancos, e independente da cor, uma plateia de brasileiros, de patriotas, de cariocas e de fluminenses. É impressionante que os problemas do estado do Rio de Janeiro, eles não podem ter cor. Os problemas do Rio de Janeiro, eles não podem ter sexo. Nós temos que cuidar dos problemas do Rio de Janeiro, independente da cor, da opção sexual, do sexo, da credo religioso. A gente tem que parar com essa velha narrativa e até, eu diria, uma estratégia de querer dividir o tempo inteiro o Rio de Janeiro e o Brasil. O deputado Chico Machado traz a essa tribuna um problema seríssimo que o deputado Luiz Paulo, quando antecedeu, já trouxe à tona, que é o problema da crise que a gente tem vivido, está vivendo. Estamos no momento agora de elaborar o orçamento para o próximo exercício. Nós já iniciamos um orçamento deficitário na casa de dezenas de bilhões de reais. É uma tarefa que não será superada por esse governo, nem pelo próximo, nem pelo outro. Ou seja, é algumas décadas para a gente conseguir reverter essa situação. Percebemos sim o esforço do governo do estado, do parlamento, em mudar a concepção, fortalecer as instituições, atuar nesse sentido. Agora, o deputado Chico Machado traz à tona um problema de suma importância, que é a questão dos royalties do petróleo. O Rio de Janeiro vive uma economia, obviamente somos agraciados por Deus, temos aqui toda a potencialidade dos recursos naturais e que bom que o Rio de Janeiro é dotado desses recursos e que, consequentemente, são traduzidos em recursos financeiros.
Vivemos numa economia baseada nessa matriz de desenvolvimento econômico. Claro que precisamos buscar outras fontes de desenvolvimento. O turismo é uma delas, não tenho dúvida disso. Agora, independente de qualquer fonte, num problema seríssimo que nós vamos enfrentar, que envolve o judiciário, que envolve o STF, que envolve uma articulação nacional, independente desse fenômeno, qualquer outro problema, qualquer outra matriz de desenvolvimento econômico que possamos ter como uma saída à crise, ela passa necessariamente pelo enfrentamento, talvez, além da questão financeira, do maior mal desse Estado, que é a criminalidade. E nesse aspecto, os senhores são peça fundamental no processo de transformação do Rio de Janeiro. E aí, deputado Luiz Paulo, eu acabei de subir ali as galerias e disse a todos aqueles guerreiros do SEAP que não é uma obra minha. Eu fico muito honrado, muito feliz, envaidecido com o apelido carinhoso que ganhei de padrinho dos concursos públicos, mas eu divido esse mérito com Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, com demais deputados dessa casa, deputado Libreron, outros deputados que têm, deputada Marta Rocha e outros deputados que têm feito do seu mandato, quase que diariamente, uma tarefa de buscar ali as diligências necessárias para que os servidores efetivamente possam assumir. Então, eu sou advogado, fiz escola de magistratura na Justiça do Trabalho, convivo há muito com vários colegas, familiares, pessoas do meu convívio que dedicaram a sua vida ao concurso público, abdicaram de outros empregos, outras oportunidades, envolveram as famílias num processo de aprovação penoso de concurso público, onde o candidato passa por uma verdadeira via crucis de estudo, abrindo mão de tudo, abrindo mão do convívio familiar, sem dinheiro, e aí, no entanto, são aprovados num concurso público difícil, composto de várias etapas, e aí não tem o sonho realizado por mera incompetência do Estado. Não são esses senhores e senhoras que estão ali responsáveis por essa crise, pela incompetência, pelo uso eleitoreiro da realização de concursos públicos e por todas as outras mazelas que vimos de forma bem clara e objetiva ser protagonizada pelas gestões anteriores. Assim que assumi o mandato nessa casa, fui procurado por um grupo de pessoas que foram aprovadas no concurso público de papiloscopistas da Polícia Civil e imediatamente comecei a atuar nesse sentido. Graças a Deus e o apoio de alguns deputados aqui nessa casa e também ao governo, ao Poder Executivo, ao governador do Estado, que sensível, e ele que tem uma trajetória de luta nos concursos públicos, ele foi aprovado em alguns concursos públicos, dentre os quais o mais difícil, talvez, dos concursos, que seja da Magistratura Federal, é militar das Forças Armadas da Marinha do Brasil, também aprovado por concurso público, e entende e se preocupa com a segurança jurídica daqueles que fazem concurso público. Então, sou testemunha do esforço. Agora, nós precisamos efetivamente enfrentar essa temática, não simplesmente para tirar uma foto bonita e da boca para fora dizer que está atuando em prol daqueles que aguardam a convocação. Nós precisamos, enquanto parlamentares nessa casa, efetivamente enfrentar e ultrapassar os obstáculos. E aqui eu falo de forma objetiva. O concurso da SEAP é um dos concursos mais complexos, porque desde 2003 já foram realizados mais 2 outros concursos, o tema já foi judicializado, algumas comissões que não chegam a um consenso entre si, todos os elementos para complicar a questão específica da SEAP estão presentes, mas nós temos o dever moral de superar esses obstáculos. E aqui eu faço o meu apelo desde já, ratifico as palavras que falei para os senhores e para as senhoras, que a partir de agora reinicie um novo ciclo nesse processo de abordagem e diligências em relação à SEAP. Tive um profícuo conversa com o secretário, e aqui louvo o secretário pelo empenho que tem feito, que é o Coronel Azevedo, no sentido de, primeiro, verificar a vacância, quantas vagas efetivamente tem a disponibilidade para chamamento, verificar o interesse e a necessidade do Estado, de antemão, por óbvio, é claro para mim que há um interesse e necessidade do Estado do Rio de Janeiro, verificar a questão financeira, orçamentária, se temos recursos, se não tiver, o momento é esse, a gente está confeccionando o orçamento para o próximo exercício,
Essa casa já deu algumas vezes a demonstração aqui e efetivou através do seu fundo, pagando os servidores, como foi o caso de outros servidores da segurança pública. Então nós podemos sim superar obstáculos, dentre os quais está os pareceres da PGE, que muitas vezes, se arvorando de serem os arautos da verdade, eles cumprem uma função que não é a sua função originária de, por exemplo, dizer que uma lei é inconstitucional. Isso não é papel da PGE. A PGE tem que parar de ser entrave ao desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Tem que zelar pelos interesses do Estado, sim, é o seu papel. Agora, lembrando que os servidores da PGE que ali estão também foram aprovados num concurso público e viveram também essa via crucis que todo concursado faz, todo concurseiro faz. Então é importante que nós tenhamos ali uma abordagem, deputado Chico Machado, de zelo, de empenho, para superarmos os problemas que efetivamente impedem definitivamente a convocação dos senhores. Os senhores serão muito bem-vindos para servir essa questão que é uma vocação, antes de mais nada, servir a população do Estado do Rio de Janeiro numa seara tão vital para o desenvolvimento do Estado, que é a segurança pública, que é desmistificar essas falácias muitas vezes trazidas a essa tribuna que nós encarceramos em massa, que é uma mentira. Nós precisamos dar efetividade às decisões judiciais, sobretudo no campo criminal, e efetivamente acabar com essa sensação de impunidade, que o lugar de marginal é na cadeia ou no cemitério, e a cadeia tem que ser exatamente vigiada, cumprida e trabalhar com a observância legal pelos servidores públicos. Então, os senhores têm uma função vital para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, e aqui eu não falo por mim tão somente, falo, tenho certeza, pelo deputado Luiz Paulo, pela deputada Marta Rocha, pelo deputado Libreron e outros tantos deputados nessa casa que têm enveredado o máximo de esforços possível para o chamamento. Então, tenham de nós o absoluto compromisso de, ao lado do governo do Estado, promover as diligências necessárias e efetivamente dizer que terei muito orgulho de estar na posse dos senhores e que efetivamente servirão ao Rio de Janeiro. E parabéns pela obstinação, pela dedicação e, sobretudo, pela confiança. Continuem confiando. Eu sou um otimista inveterado, assim como o deputado Luiz Paulo, e eu tenho a convicção que os senhores serão muito em breve convocados para prestar esse serviço tão importante para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado.